livre para todos os públicos. Tema jornalístico. Eu converso com o André Caresciato, ele que é o ex-assessor do atual presidente da Câmara, o vereador Luciano Faria. André, dentro dessa denúncia que na semana passada estourou aqui em Nova Friburgo, essa operação da Polícia Federal na Câmara Municipal, especificamente no gabinete do vereador Luciano Faria, e você então é o autor dessa denúncia. Fala pra gente então, explica melhor essa história, por que dessa denúncia e conta pra gente o que aconteceu desde o início para que chegasse a esse ponto. Bom, Jackson, em 2008 eu fui convidado por esse cidadão para fazer parte da equipe dele, que fui convidado para ajudar ele na campanha política, né? Ele, como tinha 5 anos de Nova Friburgo e tal, eu como tenho trabalho no esporte e tal, sou conhecido na cidade, já sou da cidade, sempre trabalhei com políticos e tal, em todas as esferas, né? Não só municipal, mas estadual e federal. Aí ele me chamou, né? Por intermédio de outras pessoas, me chamou para fazer parte dessa equipe e eu aceitei. E a proposta dele era que a gente vencendo a campanha, eu seria assessor dele com salário integral, né? E então nós vestimos a camisa. Eu vesti a camisa e tal e fomos e saímos vencedores, né? Então, no dia 2 de janeiro, no dia 1º ele tomou posse, de 2009 ele tomou posse. No dia 2 de janeiro ele fez uma reunião no gabinete 8, né? Que era o nosso. E nessa reunião ele me passou que eu seria chefe de expediente e deu as outras assessorias também, passou tudo para todo mundo. Sendo que para mim, ele falou que eu seria o chefe de expediente, teria que cumprir um horário de 13 às 18 horas dentro do gabinete, fazendo aquele trabalho todo de gabinete, né? E só que a metade do meu salário eu teria que passar para ele, porque ele teria compromisso com outras pessoas. Então ali eu não fiquei assim bem decepcionado com aquilo e tal. Eu tinha largado o meu jornal na época da campanha, que eu tive um jornal há 10 anos, Jornal Esporte e Marketing, para se dedicar à campanha com aquela vontade mesmo, com aquela esperança que vamos ganhar para mim ser assessor, né, e tal. E foi o que aconteceu. Então, ele dentro do gabinete passou para mim que eu ia ter que dividir meu salário, né, com ele, a metade do meu salário para ele, porque ele tinha compromisso com outras pessoas. E eu ali falei com ele, poxa, mas não foi isso que você prometeu para mim, você falou que eu ia ganhar integral. Inclusive na época ele falou que era 2.000 o salário, né? Mas ele estava equivocado, que não era 2.000, era 1.800 e pouco. Com os descontos vinha para 1.618, eu ficava com 818 e dava 800 para ele poder pagar as outras pessoas que ele falou, né? Naquele momento eu aceitei porque eu estava desempregado, tinha largado meu negócio e tal. Eu aceitei e começamos no legislativo, né? E foi passando e ele sempre falando comigo, vai melhorar e tal, e nada de melhorar. E na época da campanha ele falava assim, vamos ganhar isso pra gente ficar bem. Você vai ficar bem, todo mundo vai ficar bem, eu vou ficar bem, todo mundo vai ficar bem. Então durante 2009 todo ele me empurrando com a barriga e nada. E eu sempre cobrando a ele, por que eu tenho que dar metade do meu salário e tal, e ele nada. E passou 2009, passou 2010, chegou em dezembro de 2010, no dia 23 de dezembro de 2010, meu filho, como tem estigmatismo e miopia e tal, ele teve um descolamento de retina. Ele foi se consultar e foi constatado que ele estava com um descolamento de retina. Então ele chegou em casa, mostrou a documentação toda pra gente e tal, e passou pra mim, pra minha esposa, que ele estava com esse problema. Então, rapidamente a gente começou a se movimentar, né? Porque descolamento de retina, se não correr, fica cego, né?
E a gente deixou passar o Natal e tal, e no dia 26 nós partimos para o Rio. E eu já tinha recebido o salário de dezembro, né? Então fui para o Rio e tal, nem quis incomodar o vereador e tal. Falei assim, quando eu voltar, que eu acabar de resolver isso tudo, eu volto e dou uma satisfação a ele, né? Mas eu vou ter que usar esse dinheiro para poder consulta, hospedagem, alimentação, transporte, essas coisas todas. Tive que usar o dinheiro. Aí eu retornei, eu fiquei na Pavuna e tinha que ir para Botafogo, no hospital de Botafogo, no IBOL, né? Então, meu filho foi operado lá, a consulta foi R$400, essas coisas todas, esses gastos todos. Então, na volta, no dia 9 de janeiro de 2011, foi um domingo, eu voltei. Na segunda-feira, dia 10 de janeiro, eu fui procurá-lo, na loja dele, na galeria. Aí, chegando lá, levei essa documentação toda, que vou te mostrar aqui daqui a pouco, né, do hospital, essas coisas todas. E ele veio com aquela arrogância, com aquela prepotência toda: tô te procurando, mandei vários assessores ir lá e tal, tô te ligando, e poxa, não te encontro, onde que você tava e tal. Aí eu, calma aí, Luciano, o negócio é o seguinte, aconteceu isso, o Lucas, que inclusive o Lucas ajudou ele na campanha também, fazia panfletagem, banderola, essas coisas, nos comícios, essas coisas todas. E minha esposa era a secretária dele dentro do comitê, entendeu? Que ele montou um comitê do lado da loja dele, dentro da galeria mesmo. Mas após a eleição, após ele ser eleito, a sua esposa chegou a continuar trabalhando para ele, seu filho também ou não? Não, ele não arrumou nada para minha esposa, prometeu também, não arrumou nada para minha esposa nem para o meu filho, né? Mas aí, continuando, no dia 10 de janeiro eu procurei ele na loja, mostrei a documentação toda do hospital, as despesas todas de alimentação, de transporte, a consulta foi R$400 no IBOL lá de Botafogo, que é um hospital especializado, né, em retina e tal. E ele simplesmente ficou falando que queria o dinheiro. Eu quero o dinheiro, não quero saber, quero o dinheiro e tal. E eu, como que você quer o dinheiro, Luciano? Se eu estou te mostrando que eu não vou poder te dar porque eu gastei com meu filho. E ele bateu na mesa, empurrou os papéis assim, quase caiu no chão e tal, e falou: André, você tem o dinheiro? Eu falei: não tenho dinheiro, estou te explicando aqui, vim te dar uma satisfação por isso. Ele falou assim: então você está exonerado. Aí aquilo foi um choque para mim, porque eu nunca esperava isso dele, né? Como eu ajudei ele, várias pessoas ajudaram e tal. Não era um cara conhecido na cidade, tinha 5 anos de Friburgo, e nós ajudamos ele a se eleger e tal. Ele tomou essa atitude, né? Só pensando no dinheiro. Então dali, aí eu procurei o departamento pessoal da Câmara, pensando assim, poxa, 10 dias de janeiro pelo menos eu vou receber, né? Os 10 dias de janeiro. Aí cheguei no departamento pessoal da Câmara, a menina me informou que ele já tinha entrado em contato com ela por telefone e passou para ela que era para fazer a minha exoneração retroativa dia 1º. Isso tudo consta nos autos, inclusive o juiz pediu as exonerações, as nomeações que ele fez, essas coisas. Então isso tudo consta no processo. Então ele fez a exoneração como dia 1º de janeiro. Então eu também fiquei sem receber nada em janeiro, nem esses 10 dias. Aí 2 dias depois, como vocês sabem, veio a tragédia na cidade e tal, essas coisas todas. Então eu fui trabalhar para ajudar lá como voluntário na fábrica Ipu, né, que era o polo lá de distribuição, essas coisas. Aí depois o ex-prefeito, o Demerval, terceirizou aquele serviço e tal. Aí Deus até olhou para baixo, cara, porque terceirizando aquilo eles me acolheram, assinaram minha carteira, como assinaram a carteira de outros, e eu ganhava um salário mínimo ali e tal, que deu para mim ir me sustentando e tal, sustentando a minha família, pela situação que a cidade estava, né? E tal. Aí depois o Demerval terminou a terceirização e tal, aí vim embora e tal, foi todo mundo embora e tal, acabou com aquilo lá e tal. E mesmo assim, naquela época, ele ainda andou me perseguindo, porque ele pediu no ex-secretário de Assistência Social, Maduro, que me mandasse embora. Queria minha cabeça, porque ele já sabia que eu tinha entrado contra ele na Justiça, né, no Ministério Público. Aí ele andou me perseguindo e tal. Mas o Maduro, junto com a Elin lá e o Demerval, falaram: não, você é um bom funcionário e tal, e a gente não vai mandar ele embora e tal. Aí, ele não conseguindo isso, ele começou lá nas sessões da Câmara a falar mal do secretário de Assistência Social e tal, essas coisas todas e tal. Aí eu fiquei, assim, bem decepcionado, cara, porque
Ele é um cara que tem filhas, né? Tem 2 filhas. Inclusive, na época que meu filho sofreu esse problema, a esposa dele estava ganhando neném também, mais uma menina também e tal. Então eu fiquei bem assim, decepcionado, porque por ele ser pai, por ele saber, né? Ele me deixou, você sabe, todo mundo sabe, eu sou pai de família e tal, e não quis saber, né, da situação do meu filho e tal, só ficou pensando só mesmo na grana, se eu tinha o dinheiro para repassar para ele. E como não tinha, pela situação do meu filho, achou melhor me exonerar, né? Agora, André, uma pergunta que talvez muitos friburguenses assistindo esse seu depoimento devem estar se fazendo nesse momento, e eu faço para você agora, por que no primeiro momento, logo no primeiro mês, quando ele te pediu metade do salário, você não negou? Porque durante esse período todo, até a doença do seu filho, você concordou em devolver metade do salário para ele, e só depois desse episódio é que você tomou essa atitude de segurar o 100% do seu salário e aí fazer a denúncia ao Ministério Público, por aí vai? Porque na época da campanha ele falou que eu ia ganhar integral. Como chegou no dia 2 de janeiro, ele falou que eu teria que dar metade do meu salário para ele, e eu já estava desempregado, porque praticamente eu larguei meu negócio para se dedicar à campanha. Eu, naquela situação que eu estava, desempregado, eu aceitei, com a promessa dele de que ia me liberar, de ficar dando dinheiro para ele, a metade do meu salário para ele. Então, foram se passando esses meses, nada, ele empurrando com a barriga, e foi passando, e ele sempre com a promessa que ia melhorar, e nada, entendeu? Nessas condições que eu aceitei, entendeu? Aí veio a doença do meu filho, que eu já expliquei, né? Aí que estourou toda essa situação, ele só pensando na grana mesmo, e achou melhor me exonerar, porque na doença do meu filho, quando eu tive que gastar, que eu não pude passar a metade do meu salário do mês de dezembro para ele de 2010, ele achou melhor me exonerar, porque eu não tinha o dinheiro para dar a ele. Aí foi que eu tomei essa atitude de denunciá-lo por crime eleitoral e a improbidade administrativa e lesão ao erário, que é a divisão do dinheiro, né? Agora, justamente falando dessas outras acusações, né, desses outros elementos da denúncia, você contou então pra gente a respeito dessa situação, que ele pegava parte do seu pagamento, e você tem conhecimento, André, se essa prática era feita também com outros funcionários dele, com outros assessores, ou você só pode afirmar da sua parte? Você tem conhecimento se isso acontecia também com outros assessores? Eu posso afirmar da minha parte, porque nesta reunião que ele fez no dia 2 de janeiro de 2009, segundo dia que ele já tinha sido diplomado, ele falou para mim que eu teria que dar metade do meu salário, porque ele tinha compromisso com outras pessoas. Agora, eu não sei informar de outros assessores, entendeu? Agora, que ele... Está tudo nos autos, está tudo provado, está tudo no processo, que ele realmente praticou isso, fez isso comigo, ele fez. Está respondendo por improbidade administrativa, lesão ao erário, e o crime eleitoral, né, que com base o juiz eleitoral tomou essa decisão de mandar a Polícia Federal vir aqui para carregar computador, notebooks, essas coisas, esses documentos, para realmente confirmar, né, comprovar esse crime eleitoral, porque o que eu denunciei lá são provas, são coisas fortes, são tudo não só falado, mas documentados, entendeu? Então agora eu só quero que a justiça seja feita, né? E eu tomei essa posição por ele ser pai de família, ter filho e não ter tido compaixão comigo por ter numa situação de doença, e ele sabendo que eu sou pai, ter me deixado na mão pensando só em dinheiro, dinheiro e dinheiro. Agora, falando especificamente dessa situação, dessa denúncia do crime eleitoral, como que funcionava na época da campanha esse processo de compra de votos, André? Esse crime eleitoral está assim, baseado em quê? Ele fazia cadastro de pessoas, as pessoas procuravam lá no comitê, então, vota em mim que eu te dou, todo mês te dou uma cesta básica, toda semana te dou uma cesta básica. Luciano, eu estou precisando de um exame de vista, estou precisando de um óculos. Pode ficar tranquilo que nós vamos arrumar, vai fazer o exame. Estou precisando construir uma laje, fazer isso, fazer aquilo. Material de construção,
tá bom, pode ficar tranquilo que nós vamos arrumar. E eram feitos os cadastros das pessoas com a determinação de que estava precisando, entendeu? E no dia da campanha, no dia da eleição, desculpa, ele pagou 40, 50 reais para as pessoas para poder votar nele, né? Na pessoa dele como vereador e tal, para ele se eleger. Então isso tudo, essas práticas que foram usadas por ele, né? E está tudo denunciado ao Ministério Público, né? Eu fiz a denúncia, o Ministério Público achou, dentro da denúncia achou melhor, porque hoje ele é réu, né? Ele passou de investigado para réu, né? Então o Ministério Público que entrou que está aí processando ele, né? E já mandou a Polícia Federal aqui e tal. E ele responde também pela improbidade, né? E lesão ao erário. Então eram essas práticas que ele fazia, né? Inclusive inaugurou até uma cisterna, uma caixa d'água, ele dando o material e a mão de obra foi dos moradores lá no bairro Rui Sanglar. Isso também está constando também para o juiz eleitoral, está tudo lá especificado e documentado para o juiz eleitoral. Finalizando então, André, agora com a denúncia feita e o Ministério Público investigando e o vereador Luciano Faria passando de investigado para réu, o que você espera agora que aconteça dentro desse processo? Eu espero que seja feita a justiça, né? E que ele não faça isso com mais assessor nenhum e que sirva de exemplo também para todos os políticos, né? Para todos os vereadores, deputado estadual, deputado federal que estiver aí vendo essa matéria, que não façam isso, porque isso já está... isso é crime, né? Você não vai trabalhar numa empresa e o patrão vai falar, eu vou te dar um emprego, mas a metade do seu salário vai ser para mim. Isso aí é crime, isso aí não existe. Eu espero que seja feita justiça e eu resolvi tomar essa posição porque, como eu te falei, ele só pensou no dinheiro, não pensou na doença do meu filho. Por ele ser pai, ele não pensou nisso. Hoje, como que está a situação do seu filho? Teve tratamento, teve cura? O que aconteceu com ele, André? Desde aquela época ele veio se tratando, foi operado, né? Como vou mostrar aqui os documentos. Foi operado no IBOL pelo Dr. Oswaldo Moura Brasil, pela sua equipe e tal. Mas ele não teve jeito, ele perdeu a vista e agora está tratando da outra por causa da situação do estigmatismo e né, como eu te falei. A outra vista também precisa ser tratada, porque senão ele corre o risco também de perdê-la, né? Então, a princípio, aquela de dezembro ele perdeu, operou, mas não teve jeito. E a outra, hoje em dia, ele vem se tratando. Inclusive, semana passada ele teve que descer, quase toda semana a gente tem que descer com ele para ele se tratar lá embaixo. Porque hoje, espero que os senhores não passem por isso, e as pessoas estão me condenando antes do Poder Judiciário. Quando eu cheguei em casa para me arrumar para vir para a Câmara, eu encontrei minha filha de 15 anos chorando. Eu não vou deixar, senhores, não vou deixar. Eu vou cumprir a promessa que eu fiz às minhas filhas e minha esposa. Se eu tiver que sair da política, eu vou sair de cabeça erguida. E eu fiquei, assim, bem decepcionado, cara, porque ele é um cara que tem filhas, né? Tem 2 filhas. Inclusive, na época que meu filho sofreu esse problema, a esposa dele estava ganhando neném também, mais uma menina também e tal. Então eu fiquei bem assim, decepcionado, porque por ele ser pai, por ele saber, né, ele me deixou, você sabe, todo mundo sabe, eu sou pai de família e tal, e não quis saber, né, da situação do meu filho e tal, só ficou pensando só mesmo na grana, se eu tinha o dinheiro para repassar para ele, e como eu não tinha, pela situação do meu filho, achou melhor me exonerar. Ele não teve jeito, ele perdeu a vista e agora está tratando da outra por causa da situação do estigmatismo e né, como eu te falei, a outra vista também precisa ser tratada, porque senão ele corre o risco também de perdê-la, né? Então,
A princípio, aquela de dezembro ele perdeu, operou, mas não teve jeito. E a outra, hoje em dia, ele vem se tratando. Inclusive, semana passada ele teve que descer, quase toda semana a gente tem que descer com ele para ele se tratar lá embaixo. 15 minutos de hoje termina aqui. A gente se encontra amanhã, 1h da tarde, aqui na TV Focus, canal 20. Até lá!